Nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvidas, como se pode reconhecê-los. Tende aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que se só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tem de atuar, a sua ação seria nula. Vamos, vamos fazer o penúltimo, né? Parágrafo também, né? Já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolo de Cristo, outros pelo próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só de seus atributos, também já não tereis o Cristo, se tirardes uma só de suas virtudes. Aqueles que se apresentam como o Cristo possuirão todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, proscutrai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. A humanidade e a caridade, ao passo que tem as que Jesus não possuía, a cupidez e o orgulho. Notai, além disso, que nesse momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias. Muitos São João e São Pedro, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos que levam em consideração. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Erastus, Paris, 1862. Erasto é bem direto, né? Não vacila. Com certeza. Item 9. Item 9. A Ruth faria a nossa prece de abertura, de início? Ruth? Acho que ela está congelada ali. Eu acho que ela está. Então, a Patrícia está ali, ó, pede a Patrícia. Cadê a Patrícia? Ah, Ana Patrícia, ok. Você faria, por favor? Patrícia. Abra o microfone. Microfone, Patrícia. Querido Jesus,
Amigos espirituais, nesse momento, presentes a este nosso encontro de estudo, a todos esses amigos encarnados e desencarnados que nesse momento elevam seu pensamento a Ti, Senhor Jesus, que possamos nos aprofundar um pouco mais de todas essas normas, essas leis, essas orientações através desse estudo. Envolve-nos, Senhor, abençoa-nos esse momento, abençoa todos esses amigos que aqui estarão nos intuindo, para que possamos, Senhor, termos as verdadeiras informações, orientações, para termos um pouco mais de conhecimento da Tua doutrina. E que, nesse momento, possamos dar início ao nosso encontro semanal de aprofundamento do livro Aconteceu na Casa Espírita. Que assim possa ser, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos lá começar, né, o nosso estudo de hoje, para não perdermos tempo. Então, é o capítulo 10º. Todo mundo está localizado aí? Capítulo 10º. A fascinação. Fascinação, exatamente. Então, ainda a gente vai voltar para a questão da Maria Souza, né? Que é a médium curadora. Então, aqui ele inicia, dá prosseguimento, que aqui vai ser, esse capítulo, ele anora o espírito que trouxe a essa contextualização na verdade, é uma contextualização da questão 340 do Livro dos Médiuns. A gente tem que estar sempre lembrando isso. Ela pegou a 340 e criou. Ela não inventou, porque a gente vê que isso acontece mesmo nas casas. A contextualização que ela fez é lá da questão 340 do Livro dos Médiuns. Então, agora vai ser pontuado as consequências do prosseguimento daquela história lá dela ser médium para realizar curas de cirurgias espirituais. Esse é o grande ponto, né? Isso que ela queria. Aí a gente começa aqui. Então, vem dizendo, né? Já organizara considerável movimento, então isso é importante. Olha, ela já estava no ponto que ela já estava fazendo um movimento em torno de algo que era pessoal e de interesse e de importância da personalidade, um movimento focado naquelas questões dela. Conclamara companheiros para conversas íntimas, com o objetivo de convencê-lo sobre seus propósitos. Os adversários, contudo, lhe apareciam em sonhos, aí volta ainda, sempre mostrando a questão que à noite os benfeitores, como os espíritos, né, Amália? Por isso que doutor Erma, lá no livro Instrução dos Espíritos, ele tem uma matéria muito, muito profunda. Ele dá uma instrução diretamente para os médiuns. Médiuns, se preparem para dormir. Se preparem. Então, ele fala até coisa dinâmica mesmo do dia. Vão fazer as suas necessidades antes, de água, de ir no banheiro. Ele relata isso. É oração. Por quê? Tem um momento. Aí a gente até fez um estudo numa das apostilas do Encontro da Casa Espírita, que ele vem trazendo, assim, mais ou menos 40 minutos depois que vocês deitam, aí entra aquele estudo, né, Amália? Do sono REM. Aí tem um estudo científico de que momento que o cérebro está preparado para entrar no chamado sono REM. E doutor Erma fala sobre isso, ele fala tem um período para a gente poder tirá-los para realmente acolhê-los, né, no mundo espiritual. Fica naquela confusão mental ali, primeiro, para depois... A gente pensa que deitou já está no mundo espiritual, não é assim? Isso aí a gente fez uma conexão com a questão científica desse tal sono, dessas fases do sono. Ele deixou isso claro. Então, ele diz que a gente tem que se preparar emocionalmente, desejar e saber que a gente tem essa possibilidade. Então, eu estou citando isso porque
várias vezes, em vários capítulos, aparece a questão do sono, do sonho. A Sueli fez um estudo, procurou um estudo muito bom lá do Invisível, de Leon Denis falando dos tipos Também, Leon Denis fala sobre isso. A gente não vai entrar mais nisso, porque nós já falamos. E aí, na primeira observação, entra a questão aqui da fascinação. A gente também não vai aprofundar, porque a gente já fez esse estudo logo no início, então, mas já está aí para todo mundo. A questão do Livro dos Espíritos, 239, vem falando da fascinação, que é o quadro obsessivo que a Maria... Livro dos Médiuns, né? Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, desculpa. A 303, das mistificações. Por aí vai ter as referências que a Milena vai colocar. Aí a gente avança aonde ele entra ainda nessa pequena reunião executada. Aí, olha só, olha esse tema. Pequena reunião executada na residência de um dos companheiros igualmente fanatizados. Olha só, olha outro tema. Traçaram diretrizes, ouviram os mentores através da psicofonia e resolveram conversar com os responsáveis pelo centro, a fim de convencê-los a autorizar as atividades cirúrgicas mediúnicas de Maria de Souza. Então, olha alguns pontos importantes. Primeiro, quando nós fizemos a introdução desse estudo, todo mundo lembra que nós utilizamos o livro Paulo Estevão, o capítulo do capítulo 1 ao capítulo 5, aquelas pinçadas que a gente pegou. Então, a gente pegou uma coisa que... Esse livro é um livro muito importante, não é apenas um livro histórico, é um livro que Emmanuel implantou ele de uma forma para mostrar... Oi, Aparecida, tudo bem? Para mostrar a importância da casa espírita. E ali, quando o Efraim, eu vou resumir rápido, quando o ladrão leva Gesiel na casa de Efraim, a Efraim, ele era um representante do centro, então a gente tem que ter muito cuidado que nós somos referência para as pessoas, onde quer que nós estejamos. Muita atenção com essa questão de nós sermos referência. Por isso, tem que estar sempre estudando para ver o que Kardec fala, não o que o orador, o que a fulana e ciclana fala. Aí Efraim foi referência, ele fala, vou levar para a casa um dos caminhos, um dos irmãos do caminho. Só que quando chega lá, onde eu quero chegar, quando chega lá, o Efraim não se arvorou em sozinho atendê-lo. O que Efraim fala? Vou levar vocês lá para os irmãos do caminho, porque lá somos muitos. Gente, aquele membro daquela casa espírita valoriza a casa espírita. Sabe que tem atendimento, tem que ser na casa espírita. Quando você começa a ficar referência, essa referência não é a importância da sua personalidade, é para você ser o elemento multiplicador da casa espírita. Esse é um alerta, esse alerta, Nora está dando aqui, o Emmanuel deu lá no livro Paulo Estevão, e é uma parte muito importante. Então, eles fizeram reuniões na residência, eles traçaram diretrizes de casa espírita e dos benfeitores da casa espírita. Né, Amália? É por isso que eu faço questão mesmo, eu brigo por isso. Não somos um grupo à parte, nós pertencemos ao Leon Denis, tudo que a gente faz é sob orientação da direção, tanto material quanto espiritual e principalmente. Então, tudo eu dou satisfação. Por quê? Porque senão as pessoas pensam que é um grupo à parte. Não é. Não é. Eu só faço o trabalho, por isso eu estou sempre alertando isso nas nossas comunicações, e eu brigo lá na direção, né? Eu falo, olha só, não esquece o Gedelme, não, porque o Gedelme é do centro. Isso mesmo. Porque senão a gente descamba, né? E até a Milena aí, que atende essa nossa exigência com muita facilidade, lógico. Até palestra que eu vou fazer, eu, a Amália e outras pessoas, a Aparecida, que é um convite que vem assim particular, o que a gente faz?
por favor, faz uma carta pedindo, né, Milena? Faz uma carta me convidando para, em nome do CELD, em nome do presidente. Então, essa carta chega à mão do presidente, chega à mão do DED, que a Amália pertence ao DED. Por quê? Eu não posso sair por aí falando que sou média do centro se eu não estou com autorização do centro. Então, é uma ética moral, é ético-moral a gente fazer isso para respeitar. Fala, Milena. E responsável, né? Porque a gente não sabe o que a Fátima vai falar, mas ela está falando e está comprometendo o nome do centro, porque as pessoas podem esquecer quem é Fátima, mas vão lembrar que ela veio pelo Leão Denis, né? Isso. Então, ela vai comprometer o nome de uma instituição, de um trabalho. Isso é muito importante. Então, que o convite seja feito realmente à instituição e que a pessoa que vá saiba que está indo em nome da instituição, com uma seriedade, com uma responsabilidade tal, né? Que comporte o seu trabalho. Isso é fundamental. E eu fico no pé dos trabalhadores, né? Porque a gente tem autoridade pelo plano espiritual de fazer as nossas escalas, conduzir os nossos companheiros. Então, por isso que às vezes eu fico no pé dele. Eu quero saber o que você está fazendo. É isso aí. Tem que dar satisfação, né? Porque senão eu falo para eles, de repente chega para mim uma cobrança de que viu você aqui, ou você fez isso, ou fez aquilo, e eu estou voando, não estou sabendo disso. Então, eu preciso saber, até para poder... Até quando a gente erra, tem que comunicar. Tem que saber o que está acontecendo. Isso mesmo. Então, dando prosseguimento, para vocês interagirem mais, que eu estou querendo chegar a um determinado ponto. Então, Castro e Ismael, comunicados mais tarde, aceitaram o convite daquele grupo que estava fazendo diretrizes. Ela já se sentia dona, né? Dona da situação. Ela já estava fazendo um movimento. Fascinação mesmo. Lá em cima está falando, ela já estava fazendo um movimento. Movimento, íntimo. Íntimo, que de importância da personalidade dela, dedicado toda a atenção e fraternidade possível. No dia marcado, compareceram os responsáveis pela casa, o responsável pela casa, a médica curadora e um pequeno grupo, representando as cerca de 30 pessoas partidárias das ideias da intérprete fanática. Então, a Nora vai marcando bem. Cafezinho tá bom aí, Amália? Tá ótimo. Aguçou logo aqui. Minutos antes do início da conversação, aí eu quero linkar logo isso aqui, que é importante. Minutos antes, após a conversação, Elvira, que era aquela médium que substituía, olha a importância da Elvira, ela era aquele espírito especialista na questão sensual. Escolhida pelo Júlio César para substituí-lo, mas olha a função dela. Ela era responsável, ela era técnica em manipulação fluídica sensual, que é chamada os espíritos súcubos e insúcubos. Ela era uma dessas, e ainda substituía Júlio César. Também Também na cura, né? Que ela tem aquele trabalho de envolver aquele casal no campo da sexualidade e está aqui envolvendo a Maria de Souza no campo da fascinação. Num outro campo. Outra mentalidade. Aí é outra energia que ela usa. Ela sabe manipular fluidos, isso é importante a gente saber. Os espíritos não são tolinhos, eles têm técnicas, e técnicas de magnetismo. Porque eles não são ignorantes. Não. A gente pensa que espírito inferior é ignorante, não é, não. Não. Depois eu vou pedir ao Alexandre, tá, Milena? Ele vai fazer uma aula extra para a gente, ainda enquanto está falando do aconteceu, para a gente estar vendo quantos meandros existem numa invasão de uma casa. Alexandre é muito estudioso de magnetismo, vale a pena a gente convidar ele para ele fazer uma aula extra aqui. Mas mais na frente, quando chegar nos outros capítulos, vai chegar um capítulo que vai entrar uma questão psicológica, que é o motivo por que Júlio César
chegou a isso. Depois eu pedi a Amália para pedir a Maria Helena se ela puder fazer uma aula para a gente sobre a questão psicológica do Júlio César, porque tem uma dinâmica familiar nisso aí, e é uma questão seríssima psicológica, mas depois a gente mostra Ana Paula. A Ana Paula, tua filha. Se ela pode fazer para a gente, que é muito importante isso aí. Então, seguindo, então a Elvira vai ser a substituta. Então, ela se apresenta envolvendo de maneira intensa a mente da medianeira. Castro sugeriu fosse feita... Olha a importância disso aqui, ó. Castro sugeriu fosse feita uma prece antes do início das atividades, a fim de buscar comunhão com os benfeitores na vida maior. Quando o respeitável presidente pronunciou as primeiras palavras em volta de sincera emoção, eis que o mentor da instituição se apresentou-lhes e fizera sobre o concurso... Então, enfim, aí aqui... Isso aqui é um rascunho desse material que eu passei para vocês. É um rascunho, mas é de um livro muito importante, do que não deu tempo de eu fazer melhor, é de um livro muito importante do Palhano Júnior, chamado Prece. Ele resume, ele diz... Eu estou estudando ele de manhã. Esse livro é fabuloso. Palhano Júnior, mas esse livro é um livro de Palhano Júnior chamado Prece. Eu fiz rápido. Aqui ele, ó. Aqui. Esse aí, boa, olha aí, ó. Palhano Júnior, vale a pena. Quando falou... fantástico ele, nesse negócio da prece. Nossa, ele diz o seguinte sobre a prece, Palhano Júnior. A prece, para ser eficaz, tem que ter uma organização mental. É um resumão, tá? Tem que ter uma organização mental, precisa ser competente, ele fala em competência. Aí ele diz o seguinte: primeiro tem que ter organização da mente, até o próprio título em cima já fala, organização da mente. Não vou destrinchar isso não, que depois vocês podem ver no livro e aprofunda. Depois você tem que se aquietar. Então tem que esse exercício, tem esse passo a passo, se aquietar. Também ele traz referências. Para que isso surja, é preciso, logo depois de se aquietar, antes de entrar direto na prece, fazer uma meditação. Rapidamente, não precisa postura. Estou fazendo esses passos aqui na minha cabeça. É uma meditação. Para eu habituar nisso. Não é meditação mística, não. É a meditação que nós aprendemos com os benfeitores. Tá? Então, o espírita medita estudando, lendo, botando conteúdo na cabeça, conteúdo doutrinário, para tranquilizar a mente. Exatamente. Eu vou botar depois para vocês uma palestra do Altivo, ele falando sobre a meditação. Vou botar aí no grupo depois, tá, Milena? Aí depois você tem que fazer uma vigilância. Para quê? Para que a prece seja eficaz. Então, ela a eficácia da prece. Para a prece ser eficaz, tem que ter organização mental. A organização mental, ele traz uma referência lá em André Luiz no Mecanismo da Mediunidade. Depois você se aquieta, ele também traz uma referência. Depois você faz uma meditação. Depois você entra na vigilância. Só assim fica, ele diz né? Só a partir disso aí fica o apoio para que você possa ouvir a resposta que você vai receber. Porque se não for com essa estrutura, você faz prece, que nem sabe, e que fala, poxa, eu rezo, e mais sobração aparece, como diz o outro. A Sueli também trouxe uma referência muito boa, que é do Depois da Morte, no capítulo 51. Depois da Morte, no capítulo 51. Por quê? Para a gente estar vendo o seguinte, esse grupo que a Maria Souza estava montando, já começava reuniões sem prece. Então, não tinha noção em relação a essas questões. Eu só estou avançando porque eu quero entrar num assunto aqui rápido e depois eu vou passar a palavra para vocês. Aí diz assim, quando Elvira viu, olha só que interessante, quando Elvira viu os espíritos superiores fitando gravemente e verificando uma pequena parcela de suas capacidades espirituais,
que ela não conseguia vislumbrar os benfeitores por completo. Representadas pela intensa luz que partia deles, pensou em desistir, mas recordou-se das ameaças de Júlio César. Instantaneamente, anulou os propósitos de abortar a missão, fixando-se junto a Médio, dando prosseguimento ao plano destruidor. A Sueli também trouxe resumo das leis dos fenômenos espírita. Esse conteúdo também depois vai chegar à mão de vocês. A Sueli vem falando sobre isso, ela introduziu o material aí, é muito importante também. Só no Invisível, né? Isso, exatamente. Pensei até que eu tivesse falado. Aí ele diz assim, a Nora diz assim, os responsáveis pelo centro deram, então, respeitosamente, oportunidade da palavra de Maria Souza, que iniciou a conversa com estas colocações. Olha que postura equilibrada desses dirigentes. Eles não anularam de imediato e excluíram ela, não. Vamos sentar e vamos nos reunir. Teve uma época no Leon Denis que apareceu uma médium que ela começou a passar várias comunicações. Recadinho aqui, recadinho ali. Inclusive, eu fui chamada por uma das pessoas lá do CELD que estava junto com ela e falou, Helena, a fulana tem uma mensagem para você. Aí, isso aconteceu. Eu olhei assim, tá, pensando que fosse qualquer coisa, né? Outra, enfim. Uma coisa... Aí ela estava com papel escrito à mão, né, caneta, e tinha numerado 1, 2, 3, 4. Aí ela disse, esse aqui é para você. Só que eu meti a mão no olho, estava aberto na minha frente, eu meti o olho assim e eu vi. A mensagem, que ela dizia mensagem, mas era um bilhete, como se os espíritos mandassem bilhete. Para mim, Helena estava dizendo assim, diga a Helena para ela não viajar mais, a si mesma. É sério, foi fato. Só isso, diz a Helena para ela... Isso do lado, o altivo. O altivo estava desencarnado, tá, Helena? E o altivo sempre foi um grande incentivador da lei do progresso. Da viagem. Então, eu sempre tirei férias 1 mês. No passado, eu acampava. Ele só falava assim, Deus me livre de acampar. Aí eu dava aquela clássica resposta. A Leon Denis acampava, tá? Aí, Helena, deixa de bobagem, você sempre tinha isso, me ver. Eu recebi até visita de amigos meus do Leon Denis, que ia lá no acampamento, era uma beleza. Depois a coisa pegou outro rumo, então eu entrei na questão das viagens também. Viajava, sempre na ligação com a Casa Espírita, poderia também não precisa necessariamente para você viajar, fazer trabalho, mas é que isso gerou com a gente. Então, para a gente estar prosseguindo, a Sueli... não, ela já está aqui, já tinha falado sobre... Eu recebi desse bilhete, Helena. Fala aí, Amara. Bilhete, mandou para mim, me receitando ervas. É mesmo? Chazinho. Ai, meu Deus. Falei, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Eu também procurei logo, foi nada disso. Primeiro eu recusei, que eu não aceito esses negócios de estar com um bilhetinho aqui que o médium mandou. Não, também. Na mesma hora do retorno. Infelizmente, a pessoa estava até envolvendo uma das companheiras nossas que estava acreditando naquilo. Sim, sim. Estava acreditando naquilo. Graças a Deus ela saiu. É uma coisa séria. Graças a Deus. Helena, isso aconteceu. Esse movimento que Maria Souza fez numa casa grande como Leon Denis, então independe de casa pequena ou grande, aconteceu, foi fato. Nessa lista de bilhetes, tinha um que era até o quarto, eu era a terceira, logo depois no quarto, era para o Albano, estava escrito Albano, vírgula, eu não li o resto porque não deu tempo. É sério, Aparecida, aconteceu. É sério. Aí as outras coisas... Só que eu fiquei, gente, então esse espírito não é o mesmo espírito que eu conheço, altivo? Não é? Não é. Enfim, mas era assim, tipo ameaçador, não viaja que você não pode acontecer. E eu falei, não acredito. Me desculpa, minha amiga, mas... de que diretriz? É uma diretriz dos benfeitores? Então, se não entra a questão das diretrizes, né? Não pode ficar dando... E ainda, no meu bilhete era assim, que é uma senhora que me acompanhava e que me amava muito,
Falei, peraí, pode ser, mas não vem com chazinho para mim, não, porque aqui não entra esse negócio, não. Assim, particular, não é que eu não acredite em negócio de chazinho, mas tem que vir de uma fonte segura. Negócio de bilhetinho passado, ainda estava na livraria, chegou o bilhetinho na minha mão, o que é isso, né? É hábito da nossa casa. A gente está acompanhando essa história, a gente vai chegar numa situação aqui na frente que Kardec passou por isso, tá? Por isso que eu fiquei até de madrugada catando esse material que tirei dessa apostila que eu passei, tá, Milena? Kardec passou por isso, vocês vão saber, e vocês vão saber quem é a pessoa, ele é muito conhecido. Fez isso com Kardec, mas Kardec, junto com Erasto, deixou uma belíssima lição para a gente, tá? Aí ele diz assim, os responsáveis pelo centro deram... isso eu já li. Estou aqui, a Maria Souza, estou aqui para fazer algumas solicitações. Ela já chegou com solicitações. Não ia discutir ideias, não. Já fazendo pedido, né? Não ia discutir ideias, não. Já trouxe as solicitações. Vocês não desconhecem, aí olha só, vamos prestar bem atenção. Vocês não desconhecem a minha produção mediúnica e as orientações dos meus mentores sobre a utilização de minhas faculdades. Voltando lá à mensagem de hoje lida no Evangelho de Erasto, né? Segundo afirmo, até os termos a gente vê que está errado. Segundo afirmo meus guias, eu tenho uma grande missão, tudo termos que nem se usam, uma grande missão para executar neste centro e solicito que vocês me permitam trabalhar nesta casa com a cirurgia espiritual. Já estamos nos organizando e verificamos que ficaríamos bem instalados na sala Allan Kardec. Gente, Milena, fala para a gente sobre coisa séria, né? Está entendendo a situação? E isto não é muito distante de já ter acontecido, a gente vai chegar daqui a pouco lá nessa apostila que passou por Kardec, e os centros continuam passando por isso. Exatamente, é verdade. A gente dá risada, mas a situação é séria e é grave, porque é verdade, né? E quantos despertos, né, que não aceitaram o bilhetinho, não aceitaram essa conduta, mas quantos ainda aceitam, né? Aceitam. Estão tão equivocados e acabam aceitando e comprometendo realmente, né? Todo esse trabalho. É bem sério. Coisa séria. Na Europa, nós temos notícias de vários, infelizmente de vários, né? Aí ele diz assim, segundo afirmo meus guias... desculpa. É um espaço adequado. Então, ela decidia as questões administrativas da casa, as questões doutrinárias, mediúnica. Ela fazendo até as escolhas, né? Ela fazia escolhas. Eu quero que seja aqui. Já é a questão popular, não tem um diretor administrativo para ver com a sala que é mais adequada, se pode, se não pode, para ver o nível de fascinação. Cria aquela, lógico. É lógico, né? Lá com o nome de Allan Kardec, é um espaço adequado. Mesmo porque, segundo informações dos meus superiores, né? Os superiores da casa não. Olha só, logo estarei recebendo mensagens e receitas do próprio codificador. Mole negócio desse? Ai, meu Deus, até um arrepio. A Aparecidinha a Aparecidinha vai lembrar disso, sem citar nomes. Lógico, a gente não está aqui citando nomes. A Aparecidinha vai lembrar que ela dirigiu uma sala de desobsessão, onde o médio de incorporação, para todos estarem ouvindo, para saberem como as questões são sérias. O médio de incorporação, quando acabava, ele meio que forçava uma barra para dar mensagens. Já não era procedimento da casa. Só que, num tal dia, ele forçou barra com a Aparecidinha, ele forçou, a mensagem era do Espírito de Verdade. Estou exagerando, Aparecidinha? Isso não aconteceu? Não, é isso mesmo. Fala para a gente rapidinho sobre isso. O interessante é que a gente percebeu, antes do médium começar a falar, a gente percebeu um magnetismo diferente. Isso foi ostensivo, foi notório. E
o grupo como um todo da avaliação, ninguém comentou nada sobre a mensagem. O que eu estranhei perante o grupo, que na casa nós estudamos muito na casa, não é isso? Éramos em torno de 8 a 10 médiums, ninguém comentou nada sobre aquele fato. Aceitou simplesmente. Assim, gente... Oi? Uhum. Aceitou simplesmente. Aceitaram, não é? Eu particularmente não falei na hora no grupo, esperei o grupo sair e falei particularmente com o médium, e claro, né, fui direto ao altivo. Fomos direto ao altivo conversar com o altivo, nosso altivo, certo? Aí o médium foi chamado em particular, ele continuou no grupo, continuou trabalhando, mas aquele processo acabou, encerrou ali. Cortou, né? Encerrou ali. Não tinha como não falar diretamente com o altivo, não tinha como. Não tinha. Aí a Sueli botou aqui, vaidade, cupidez, orgulho e ambição. Aí, seguindo aí, ele diz assim, já temos... Ela continuou com a demonstração do projeto dela. Já temos companheiros à disposição, inclusive financeiramente. Olha aí. Olha que situação séria. Meu Deus do céu. Para fazer... Olha só, gente. Para fazer anúncios em jornais conceituados a respeito dos grandiosos trabalhos que se vão iniciar neste centro. Nossa instituição haverá de crescer consideravelmente sobre as orientações desses novos mentores. Eu estou lendo passo a passo as palavras para a gente ver a profundidade e a seriedade dessa... Não pode passar por cima, não, é coisa séria. Como se os benfeitores da casa mandassem orientações e diretrizes para as pessoas fora da direção. Isso não acontece. Agora, por exemplo, pessoal, por que os espíritos não falam nada sobre a pandemia? Por que os espíritos não falam nada sobre isso? Porque não interessa o que tinha que ser falado, já foi falado. E foi falado simplesmente assim, chamando atenção para termos equilíbrio diante da situação. Ele não falou nada diretamente com a pandemia, mas que seguíssemos as diretrizes da OMS, né, e as diretrizes dos espíritos. Acabou. Aí o pessoal fica querendo, os espíritos não falam nada. Sim, a pessoa me pergunta aberta. Eu falo assim, olha, eu sei porque o Luiz me falou isso, os espíritos falaram, esse momento é momento de trabalhar e silenciar e orar. Isso. Aí eu repito isso. Eu tenho certeza que os benfeitores querem, nesse momento de trabalho, silencie as polêmicas da vida e ore. Aí, dando sequência, aí ela diz assim, fala, Milena. Não, era só um adendo ali no que diz a Amália, porque realmente grande parte estão esperando o quê? Recadinho e mensagenzinha. Recadinho, particular. É o que a gente fica esperando. A gente, né, em geral, né, fica esperando o quê? Recadinho. Tanto que cada um fazer a própria parte, porque aí, né, é o que determina realmente, né, a saúde, né, pública, consciente. Tanto que quando em mensagens longas, porque nas casas sérias, e o Leonini dá esse exemplo, as mensagens não são secretas. Não acabou a época. Não tem nenhuma referência pessoal. Não. Por quê? Olha como é que eu posso provar isso? Os benfeitores da diretrizes para as pessoas e para casas espíritas em público, e passa na Rádio Rio de Janeiro. A mensagem é feita lá no salão, depois das palestras, os benfeitores, os médios que trabalham com os benfeitores, vão lá, não é só um médio, não é só um benfeitor, daqui a pouco a gente vai ver uma questão aqui também lá da Revista Espírita, não é só um médio, nem só um benfeitor. Eles dão as diretrizes ao público. O público quiser recolher, gravar na hora, depois essas mensagens saem em forma de livros. Livros. Então, não é secreta, está ali. Então, na hora H, na hora do problema, você tem que ter a mensagem antes para se estruturar.
Não Mas querer... então, Helena, com relação ao Paulo, né? Paulo. Sim, E aí, sim. Amália, ele não falou nada para você, não referiu nada sim. para você, não falou nada. Falei, mas não é o momento dele falar para mim, não é reunião íntima. É reunião pública, e está falando para o público. Porque as pessoas ficam esperando isso. Mas a gente tem que ter noção disso. Até duvida se é o espírito mesmo, só porque não se referiu a gente. Exatamente. Aí ele diz assim, e olha outra mensagem muito séria para a gente refletir. Pensem no público, na quantidade de pessoas beneficiadas, nas grandes campanhas promovidas por nós. Nossa Senhora. No tempo, afirmam meus tutores espirituais, estaremos na televisão, e aí já posso Sonho ver. Alto. Olha, gente, que fascinação. Já posso ver pesquisadores americanos, alemães, russos, desejando estudar minhas faculdades. O reconhecimento do público, títulos de cidadão desta e daquela cidade. É claro que tudo isto, eu, pessoalmente, reverterei para a doutrina espírita. Edificaremos hospitais, creches e orfanatos. Bom, isso aí a gente pensa, quando a gente lê assim, parece que fica distante da gente, mas não fica. A gente tem visto, muito mais do que a gente pensa. Médio largando tarefa na casa espírita para fazer trabalho. Não, é direito das pessoas. Não estamos citando nomes, estamos falando fato. Olha só, a gente não precisa brigar com as pessoas, mas a gente pode contestar as ideias das pessoas, diz Leon Denis, porque senão a gente acaba absorvendo as ideias da pessoa. Então, a gente tem visto médico para a gente não fazer igual. Quem quiser faz, óbvio. Largando tarefa na casa espírita porque não tem mais tempo. Por quê? Porque tem o seu canal. Mas o canal está falando, divulgando a doutrina espírita. Beleza. A minha amiga, que é dirigente de uma casa espírita aqui na Barra, sei lá, ela me ligou, Helena, eu estou achando tão estranho. Estamos em estudo aqui, né, gente? Eu estou achando estranho, porque eu liguei para fulana e ciclana, e ela falou para mim que não pode mais fazer palestra online, tá? Que ainda está tudo online. Não pode mais fazer palestra para mim. Você sabe alguma coisa? Eu falei, não sei nada, nem sabia disso, mas ela alegou por quê? Falou, porque ela está muito empenhada agora em outras questões. Uma das questões é lá o canal. É maravilhoso ter canal, porque isso, Leon Denis foi vanguardeiro. Leon Denis a gente sabe que foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, em botar palestras para ser divulgada na internet. Antigamente era a gente tinha até aquela VHS, né, gente? Que a gente alugava de palestra, aquela grandona assim. Lembra que botava assim? Aí depois, fita, né? A fita VHS, a grande. Aí depois todas elas foram passadas para CD, o grandão. Né? Agora, a revista é online. A revista do Leon Denis é online. Então, não é negando isso, é esse ponto só aqui dessa questão. Porque se você pode fazer trabalho particular, beleza, Chico Xavier fez, né? Muitos trabalhos ele fez em casa, na casa dele. Divaldo Altivo, muitas das comunicações, ele não dava tempo no centro, mas aí entra a questão. Ela se preparou para isso? Quanto tempo ela levou se preparando para isso? Outra questão. As coisas a gente lembra do Chico, em 1971, 69, quando o negócio do pinga-fogo, quando ele foi convidado, ele perguntou para o Emmanuel, né? Ele perguntou o que o Emmanuel achava, né? Aí ele falou, não é a sua tarefa, você não tem responsabilidade com isso, mas você vai ajudar muito a humanidade se você aceitar. Pode aceitar o trabalho, entendeu? Pode aceitar o convite. E você viu que foi uma coisa maravilhosa. Até hoje se usa aquilo do repercute muito isso, né? Mas você vê que ele só fez porque o benfeitor permitiu. Permitiu. Ele foi perguntar para o Emmanuel. Aí o Emmanuel falou, não é sua tarefa, mas você pode ajudar muito a humanidade. A humanidade.
Mas aí, né, deixa eu falar uma coisinha aqui, hein, Helena e Amália? Na verdade, a maioria dessas pessoas que estão assim, muito midiáticas, elas têm muito mais interesse pessoal, né? Claro. Travestido de caridade, de divulgação da doutrina, mas tem muito mais interesse pessoal mesmo. E, particularmente, a gente sabe que se ganha muito dinheiro. Então, quando se envolve dinheiro, aí, o interesse pessoal fica na frente e a divulgação, não sei em que pé está, na verdade, né? Então, a gente tem que ver aqui, porque a Maria de Souza aqui, ela fala isso, né? Eu reverterei, quer dizer, ela está propondo uma caridade aqui, né? A ideia é caridosa, né? De divulgação. Só que, na verdade verdadeira, tem interesse pessoal, do orgulho, vaidade, etc. Em primeiro lugar, o interesse dela. Ô, Sueli, você está aí com aquela apostila que eu te enviei de madrugada? Sim, estou. Aí, na sequência desse estudo, lê para a gente um texto que eu botei, uma imagem que eu botei da Viagem Espírita de 1862. Noite, na página 4. Página 4. Então, tá assim, Viagem Espírita, 1862, de Allan Kardec. O título do original francês está lá, escrito em Voyage Spirité e tal e tal. Bom, ele fala assim, noite, 19 de setembro de 1860, Kardec é recebido no Centro Espírita de Bordeaux, o único existente em Lyon. À porta esperam-no de Ju, operário-chefe de oficinas e sua esposa. Este é, na história, o primeiro encontro de dirigentes espíritas. De Jô encontra-se à testa do grupo lionês. Kardec desempenha as funções maiores da sociedade parisiense. A mão do emérito pensador aperta vigorosamente os dedos calosos e ásperos do companheiro a quem chama irmão. No olhar grave se trocam, vê-se que mutuamente se entendem, embora em planos diferentes suas responsabilidades se equivalem. Quer dizer, o contrário do que a Maria de Souza queria. Kardec, primeiro encontro de dirigentes espírita nesse livro. Eu vou estudar essa obra com o meu grupo, viu? Vai? Vou. Vou estar lá na relação de estudo. Esse livro é maravilhoso, Viagem Espírita. Tem muita coisa. Eu vou estudar com o grupo. São os diálogos do Kardec, né? Ele é vibrante e dinâmico muito, né? Viu, então, Paulo Riel? Futuramente nós estaremos estudando. Esse é o meu ajudante. É um dos braços direitos da Amália. Bota aí na fila. Então, olha aqui o exemplo que Kardec já... Ô, Paulo, tudo bem? Olha o exemplo que Kardec já deixa para a gente. Esse texto aqui é um texto muito profundo, muito sério, muito reflexivo. Ele não se colocou ali, naquele momento, como o chefe de nada, e sendo... Ele apertou, então está bem descrito isso, apertou a mão calosa, ele de João, era operário de oficinas, mas na divulgação, no projeto de divulgar a doutrina espírita, Kardec ali aperta a mão como irmãos. Isso aí para a gente estar vendo o seguinte, olha o contraste do que a postura do fascinado. Olha o contraste. Então, quem a gente tem que seguir? Aí, aqui na sequência, nessas observações gerais, temos como exemplo. Então, eu vou pedir a Sueli, ainda que está aí no coisa, para ela ler para a gente, e comparando com que agora vai vir algumas coisas de Erasto, para a gente ver onde a gente está querendo chegar com isso aqui de Kardec. Tá? Lê para a gente essa mensagem aí, Sueli. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, o item 30. Erasto nos fala, na dúvida, abstente, diz o sábio provérbio antigo. Não admitais nova opinião
por menos que vos pareça duvidosa, passai-a sempre pelo crivo da razão e da lógica. O que o bom senso e o que não for para vós de evidência negável. Ao aparecer uma razão reprovam, rejeitai... Como é que é isso? Ao aparecer, se a razão reprova, rejeitai-a. Rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Bom, essa lição já é mais do que suficiente para quando começar a aparecer, né? Aí não vamos, se for relatar tudo que essa enxurrada... A simples dúvida já tira do caminho. Não é isso, Milena? Essa mensagem aqui já não é suficiente para se pensar? O que é que você fala sobre ela? Com certeza. É fundamental, realmente, para a gente estar indo e refletir, né? Aí, nessas viagens, porque tudo aconteceu em relação a uma questão seríssima de fascinação, nessas viagens que Kardec fez a essas casas em Lyon. Quando ele, antes de fazer essa viagem, ele recebeu uma carta de um estudioso da doutrina espírita que falou para ele que era um grande estudioso da doutrina espírita e que ele conhecia muito, colocou quase como que já um mestre da doutrina espírita. E Kardec falou, poxa, né, Feito, que bom que você está estudando, admiro, né, acho até legal, e falou como se fosse meio admirado dele já se considerar mestre, começando por aí. E quando Kardec foi essa viagem, quando chega lá, quando aparece essa parte aqui que ele está relatada, que ele é recebido por esse casal, pelos grupos, que tinham muitos grupos nessa época. Algum tempo depois, e ele não encontrou esse comunicante, que era o Rustem, que já estava se comunicando por carta com Kardec, ele não apareceu. Não conhecia Kardec, nem conheceu o Rustem, só por carta. Só que, tempos depois, eu separei assim, só o texto que importava, tempos depois, esse caso entrou, eu vou pedir a Sueli para ler novamente, na página 5, que está assim, o caso de Madame Colog, não sei se está pronunciado certo. Vocês vão entender o que a gente está querendo chegar. Colignon. É Madame Collignon, aquela ali? Lá em cima, é isso? Isso. Que, ao lado de coisas duvidosas, nos dá outras incontestavelmente boas e verdadeiras, como observou Kardec em seu comentário sobre os 4 evangelhos de Rustem. Quer dizer, os 4 evangelhos de Rustem foram observados aqui pela Madame e tinha coisas contestáveis e outras, né, e duvidosas, outras coisas verdadeiras. Disse Erasto. Quer falar, não, mas antes de Erasto, essa Madame, ela era a médium que o Rustem utilizou para trazer toda a obra dele. Ele utilizou uma única médium, só um médium. Esse comentário aqui é um comentário que Kardec faz sobre o 4 Evangelhos, aonde ela traz algumas verdades e várias inverdades. Só que antes tem a reflexão daqui, em relação ao Livro dos Médiuns, onde ele vem falando, se uma inverdade aparecer, rejeite todas. Essa questão aí é quando ele faz esse comentário em relação àquela obra essa de alguém que se comunicou com ele por carta, dizendo ser um grande médium, um grande espírita. Ele foi a Lyon, esse médium não encontrou mais com ele, não teve mais contato com ele, nenhum contato, e logo depois surgiu os 4 evangelhos. Aí eu vou pedir para você ler, lê aí. Aí vem uma mensagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se confia... Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9,
Erasto também vem falar. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Ficais certos de que Deus só confia missões importantes aos que são capazes de as cumprir, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiados fracos. Quer dizer, são mensagens que... Essas mensagens aqui é de Erasto, que é o capítulo 21, já mostrando, já dizendo que só em ler a gente já bota a gente para desconfiar, não é, Amália? Será que sem estrutura, sem anos de trabalho em relação àquele assunto, de uma hora para outra, que é o caso da Maria Souza, era de uma hora para outra, ela já profetizou o projeto todo, aí vem essa mensagem aqui. Só em ler essa mensagem, nós médios já podemos desconfiar, né? Será? Para mim, é muito marcante quando Kardec, acho que é no capítulo 3 do método, quando ele está ensinando sobre o método, né? Ele até diz assim, aquelas 3 perguntas: credes em Deus? Credes na imortalidade? Credes que é um espírito? Né? Para você poder fazer um trabalho, né, de crença, de você ter a certeza das coisas. Aí ele diz assim, a simples dúvida nessas questões, né, já vai tirar você do caminho, a simples dúvida. Isso é uma coisa, um fato. Você, na dúvida, você já para de pensar. Você tem que parar, porque senão você vai carregar aquela dúvida para o resto da tua vida. Você tem que resolver aquilo ali. Tem que realmente entender. Por isso é a luz da razão. Amália, aproveita e lê para a gente aí onde está assim, Erasto, nas homenagens a Allan Kardec. Allan Kardec, em Bordeaux, em março de 1861. J.B. Rustem escreveu uma carta a Allan Kardec. Dizia que, depois de ter estudado muito seus livros básicos, que conhecia bem o mundo dos espíritos. Ele conhecia muito bem. Ao mesmo tempo, pedia uma orientação, pois desejava saber que grupo espírita deveria frequentar ali em Bordeaux. Respondendo, Kardec sugeriu que frequentasse o grupo do Sr. Sabor, do qual havia recebido referências elogiosas. Pode ler mais, depois a gente comenta. Rustem aceitou a sugestão de Kardec e passou a frequentar o referido grupo, como nos informa. Desde o começo do mês de abril, graças ao conhecimento que me proporcionaste do excelente senhor Sabor e da sua família, constantemente patriarcal, todos bons e verdadeiros espíritas, pude trabalhar e trabalhei todos os dias com eles, ou em minha casa, em presença e com o concurso dos adeptos da nossa cidade, que estão convictos da verdade do Espiritismo. Revista Espírita, junho de 1861. Então, aí a gente está vendo, depois a gente vai voltar a comentar, está vendo como foi o contato, diferente do que muita gente pensa. Continua, Amália. Em junho. Desde o começo, não, em junho, Rustem escreveu outra carta a Kardec. Desta vez, fez um longo relatório sobre seus estudos de doutrina espírita e de suas atividades junto ao Sr. Sabor, cujos resultados foram enviados ao mestre, como se depreende de suas próprias palavras. O Sr. Sabor vos remeteu exatamente o resultado de nossos trabalhos, obtidos a título de ensinamentos, por evocações ou por manifestações espontâneas. Kardec fez o seguinte comentário a esta carta, que está na Revista Espírita, junho de 1861. Como nós todos apreciarão a justeza dos pensamentos expressos nesta carta. Vê-se que, embora iniciado recentemente, o senhor Rustem
passou a mestre em assunto de apreciação. É que estudou séria e profundamente, o que lhe permitiu apanhar com rapidez todas as consequências dessa grave questão do espiritismo. Ao contrário de muita gente, não parou na superfície. Revista Espírita, junho de 1861. Tá. Continua? Então, não, peraí. Porque eu nem botei o resto. Aí, este comentário aqui, foi o comentário que Kardec fez, que muita traz gente... alertas, né? Nesse comentário, ele traz alertas. Ele traz um alerta, é um comentário que ele fez de alguém que mal conhecia, já passou a mestre. Conhecia. Tanto que no Livro dos Médiuns, lá no 3º capítulo, ainda que é o do método, lá Kardec fala, não existe professor do doutrina espírita, que dirá mestre. Ele diz, quem é que pode falar sobre a doutrina espírita? Em Amália. Tanto que no Livro dos Médiuns, na questão, no 3º capítulo, Kardec faz, quando ele vem falando sobre como se estuda a doutrina espírita, ele diz, não existe professor, existe, não existe. A palavra ensino, se ensina a doutrina espírita, mas quem ensina? Quem sabe um pouco mais pode ensinar quem sabe um pouco menos. Você pode ensinar a todo momento, mas não quer dizer que você é mestre no assunto. Aqui, Kardec faz uma crítica, isso aqui está na Revista Espírita, Eu gente. acho. Kardec, na verdade, faz uma crítica, só que de forma bem sutil. Chamando o alerta aqui. É um alerta. O camarada, de repente, se tornou mestre. De repente, só porque leu, né? Mesmo que ele tenha lido seriamente, ele não tem todo o conhecimento. Né? Como o próprio Kardec, quando foi procurado pelo crítico. Né, para você me convencer. Ele falou, eu nada sei ainda, apenas estou começando. Né? Então, o alerta que ele traz aí. A Sueli já tinha feito também essa pesquisa, né, Sueli? Está ouvindo aí? Essa pesquisa que a Sueli fez, que está em verde, é a mesma pesquisa dessa viagem que Kardec fez a Bordeaux. Mas eu quis trazer o enfoque especificamente do caso do Rustem, porque o caso do Rustem é um caso muito parecido com o Maria de Souza. Só que o caso do Rustem teve um desdobramento muito sério no próprio movimento espírita, na própria FEB. Eu vou contar rápido. Então, esse foi o último contato que ele teve com Kardec, através dessa carta. Essa foi a última carta que Kardec enviou para ele, como um alerta. Já mal conhece, já se considera mestre. Kardec não está condenando. Kardec está mostrando... Alertando. Isso é um alerta que muita gente confundiu. Não, Kardec considerou ele o mestre. Não considerou o mestre. Foi um alerta para uma reflexão. A partir dali, eu não sei se eu estou gritando muito, gente, desculpa. A partir dali, Kardec teve mais 2 vezes. Primeiro, ele foi em 1862, em Bordeaux, com aquele pessoal todo. Esse senhor que morava em Bordeaux não apareceu, Kardec não teve contato com ele, e na apostila eu venho falando sobre isso, eu venho falando, não. Eu vou trazendo pinçada lá da Revista Espírita, só organizei. Ele não compareceu, Kardec voltou para Paris, lógico. Isso aí, quando chegou em 1867, surgiu o lançamento dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, ele vem contestando em muitos momentos, eu já li os 4 evangelhos, ele vem contestando, primeiro, a questão de Jesus, ele vem contestando várias questões sobre mediunidade, ele vem contestando várias questões lá da revista da Gênese, que a Gênese só surgiu depois, mais coisas que a Gênese, que Kardec colocou na Gênese, que era contrário o que Rustem coloca. Só que isso em 66, em 67, 68 surgiu a Gênese, que teve 4 edições, só no ano de 68 Kardec fez 4 edições com a mesma edição, que é a 4ª edição. A 4ª edição ela foi impressa 4 vezes. Em 68, em 69, Kardec desencarna. Aí entra o movimento espírita após
o desencarne de Kardec. Outro dia eu conto com mais detalhe, mas todo mundo sabe que quem assumiu foi Lemarri, independente de mil coisas, a questão não é essa. A questão é que chegou um determinado momento, um representante do Rustem penetrou na Revista Espírita. Então, a Revista Espírita, a partir do desencarne de Kardec, ela tinha mais edições do Quatro dos Evangelhos, do trabalho de Rustem, do que do próprio movimento espírita. Tanto que se reuniu depois Leon Denis, a família Delane, Alexandre Delane, Alexandre Delane, o pai, e Gabriel Delane, o filho, a esposa e o irmão. Se reuniu Camilo Flammarion e outros, que eu não estou lembrando agora. A Madame, também depois eu lembro o nome, e mais Émile Boudet, fundaram uma outra sociedade. Fundaram uma outra sociedade e uma outra revista. Aí onde entrou, Amália, a Revista Espírita, a Sociedade Espírita, fundada, separada, porque a Émile Boudet não conseguiu conter a invasão que teve dos Quatro Evangelhos de Rustem e mais a invasão de Helena Blavatsky, que foi a fundadora da Teosofia. E o próprio Lemarri era presidente da Teosofia na França. Onde a gente está querendo chegar? A movimento espírita, após Kardec, teve... Só que o Erasto ele vem trazendo muitas recomendações. Ele vem falando sobre essas invasões, que isso iria acontecer, que isso estava para acontecer. Então, esse capítulo 21 que nós lemos é todo relacionado a essa questão. E mais outras questões que são relatadas, que o próprio Erasto ficou responsável de estar advertindo. Ele advertiu, mas não impediu que acontecesse. Então, depois, essa questão de Rustem vem parar no Brasil, penetra na FEB. Na FEB. Agora que está sendo contestado isso. Não, né? Agora quando? Olha só, agora eu vou dizer a data. Eu vou dizer a data. Agosto de 2000. Só foi retirado da FEB no dia 10 de agosto de 2019, do artigo sobre as obras de Rustem, dos Estatutos da Federação Espírita Brasileira. Está na apostila, tá, Milena? Tudo certo. Depois eu passo para você, Amália, essa apostila também, tá? E para quem quiser, a Milena pode... Eu não viabilizo no grupo, que é a Milena que faz isso, tá? Então, só agora, em 2019, isso aí era uma cláusula pátria, que era aquela cláusula que ninguém conseguia mudar no Estatuto da Federação Espírita Brasileira, das pessoas serem obrigadas a lerem, a estudarem Rustem, como se Rustem... Por isso que se questionou muito isso. Por que assim, ficou nessa situação? Porque estava com a federação, todo mundo aceitava, né? Mas, ao mesmo tempo, questionava, por causa das contradições, das situações que ali continha. Exatamente. Então, esse movimento que a Maria Souza começou a fazer, é um movimento muito parecido com o que aconteceu, que Kardec passou. Kardec nem teve contato com esse senhor. Que dirá dizerem que ele era mil coisas, né? Por causa do Quatro Evangelhos. Porque o que ele fala? Entre muitas verdades que a Madame Collig, sei lá, desculpem, gente, a pronúncia, que é a médico, foi a única médico, contrário do critério universal que tem que ser feito, mensagem para ser universal, tem que vir através, está lá no início do Evangelho, né? Na introdução, tem que ser com vários médios, com vários espíritos em locais diferentes. É o critério universal.
Ali não, ele usou uma única médium, única, um único espírito. Era um único espírito e um único médium. O único médium. Agora, as comunicações eram de Pedro, era só comunicações da Nata, pegou quase a Santa Ceia e eles que deram as comunicações. Então, pensa que isso terminou? Está aqui a Nora trazendo para a gente uma invasão na casa. Pensa que isso ainda não acontece nas casas? Porque parece muito absurdo falando assim, mas na hora que está acontecendo, por causa da fascinação, a gente não enxerga, a gente não percebe. Olha a repercussão que isso teve no movimento espírita esse tempo todo em relação... Tanto muita gente alega assim, o doutor Bezerra de Menezes, ele concordava. Olha só, o doutor Bezerra de Menezes não era Jesus e nem era Kardec. Quando ele desencarnou, a primeira coisa, uma das primeiras mensagens do doutor Bezerra de Menezes era o momento, a urgência de catequizar. Foi a primeira coisa. O que significa dizer? Ele, enquanto espírito livre das amarras da carne e ainda das ignorâncias do homem encarnado, que no homem que não é espírito, não é Jesus, ele reconheceu imediatamente que a urgência e a necessidade era de seguir Kardec. Tá? Então, Milena, eu sei que eu devo ter até passado, que eu estou sem hora aqui na frente, mas a Sueli, ela trouxe, na sequência disso aqui, um estudo também muito importante, que vou estar aí para vocês lerem. Só que é o seguinte, na verdade, a sequência, ela é uma sequência que vai ser uma luta muito grande. Ou a gente termina na semana que vem, ou a gente pode até passar para o capítulo 11, porque o diálogo agora é a luta de Castro e de Israel tentando... Eu acho que seria importante essa... Eu acho que seria importante a gente estudar isso. Da sequência, Milena? Aí a Milena que manda, né? Eu acredito que sim. Tá bom. Então, na semana que vem, a gente vai dar sequência, tá? E nessa semana que vem, dando sequência, eu vou pedir a Sueli, porque esse conteúdo que ela colocou aqui é muito bom, que está aqui na Revista Espírita, em 1862, discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas em Nyon. Sequência dessa questão. Aí a gente entra no item 3, Castro interrompeu, a gente vai entrar. Castro interrompeu respeitosamente a fala da médium alucinada, acrescentando com lucidez. Aí a gente continua, aí vai entrar a questão de Castro e Israel, tá? Próxima semana. Próxima semana. E passa a palavra para Milena. Muito bom, né? Muito bom. É muito bom, sim, gente. Então, eu vou disponibilizar, inclusive, esse resumo que a Sueli fez, né? Do item do livro dos médiuns, em modo que todo o grupo possa estar adiantando já a leitura para a semana que vem, né? Então, são do livro dos médiuns, e eu vi também que tem a conclusão no Pão Nosso, né? Para que a gente possa estar expandindo realmente, né, a discussão e a compreensão nesse sentido. Ok? E, Milena, eu aconselharia também que cada um pudesse ler esse capítulo 24 do livro Boa Nova. Eu acho assim, bem pertinente para, nesse contexto aí, a gente analisar Judas Iscariotes, a postura de Judas Iscariotes em relação a Jesus, que Humberto de Campos nos traz assim, um resumo importante sobre a vaidade, a pretensão de ser mais do que se é na verdade, né? Sem usar o crivo da razão, como Kardec nos propõe. Com certeza, com certeza. Eu vou colocar, então, no grupo depois essas sugestões, né, de leitura. Pecado, pena, que voa, né? O tempo voa, né? Gente. A vontade é ler, acabar, começar, fantástico, né? Isso aí. Então, tá bom, muito bom. Porque estudar é isso, né? Estudar é refletir, não é só ler. Exatamente, refletir, trocar, né? Para ir consolidando. Né? Fazer paralelos, né?
Exatamente, né? Porque ler é tudo muito subjetivo, né? A gente Você lê, sabe, Milena, passa, de repente, por coisas tão importantes, né? Sem nos viu, aperceber. Milena? Nos nossos cursos, a gente tem assim, sempre aquele cuidado, né, do instrutor. O que o instrutor está fazendo? Aí, um casal frequentava o Leon Denis, né, nos cursos. Aí, um dia, Altivo recebeu uma carta deles. Altivo, nós vamos ao Leon Denis, eles vinham lá da Zona Sul, distante. Uhum. Nós vamos ao Leon Denis estudar a doutrina espírita. Para ler os livros, a gente lê em casa. É isso aí. É bem isso. Uma chamada de atenção. Porque, às vezes, eu falo isso no grupo, porque, às vezes, a gente fica assim, né? Mas vai demorar muito o estudo. Se não demorar, você não estuda. Porque esse negócio de você ler o texto, né, e tira algumas ideias, você perde muitas outras. Então, você tem que ir realmente aprendendo a enxergar as ideias nos textos, né? Refletir as ideias. Senão, você passa coisas muito importantes. Fica como só uma leitura. Exatamente. Não é uma leitura, né? E, Milena, e o objetivo de trazer o caso, que é um caso conhecido, que teve uma repercussão muito grande, do Rustem, que foi bem parecido, ao meu ver, né? Bem parecido com a introdução, só que uma teve uma repercussão e outra a gente é menor. Mas o Kardec passou por isso, e o espírito Erasto já vinha avisando o Kardec, já estava avisando que isso ia acontecer. Exatamente. Tem outras mensagens. No livro, na apostila, tem várias mensagens de Erasto já avisando que iria acontecer. E lá você vê que tem tudo a ver com a questão 340. O lobo penetrando no Muitos adeptos de Rustem contestaram até o próprio Erasto. Sim! Contestaram, eu conheci pessoas que contestavam Erasto. Será que Erasto não está viajando, não? Será que Erasto não está inventando? E é realmente a postura que nós vemos dentro da casa espírita, né? Gente, o pessoal dizia que Erasto seria substituto de Kardec. No Leon Denis, a Amália sabe disso, no Leon Denis, é uma pessoa que a gente gostava muito, que é o Luciano dos Anjos, como era público, a gente pode falar o nome dele, do Luciano dos Anjos. Ele começou a fazer as primeiras palestras no Leon Denis e começou a trazer a questão de Rustem. O Tivo contou. Não foi, Amália? Contou. Você não inventa de trazer isso, não, senão você nunca mais vai falar nessa casa. Assim mesmo, Milena. Assim mas a gente tem um perigo nessa proposta aí do Rustem, que ainda é contaminado o movimento espírita. Muito. Muita gente ainda tem essa dúvida quanto à fluidez do corpo de Jesus, ele não ter encarnado, corpo fluídico e tal, e esse é Rustem, isso está impregnado dentro do movimento espírita. É verdade. Então, a gente vê qual a responsabilidade de se inovar sem ter o controle realmente da razão. Universal, sem ter o critério universal, que é aquele que Kardec traz lá na Revista Espírita. Acho que é a introdução 2. Do Evangelho. Do Evangelho. Eu falei do livro do Espírito, não, do Evangelho. Esse critério tem que ser para a nossa vida, porque senão a gente se arvora, começa um trabalho, daqui a pouco a gente já quer achar que a Amália não sabe, eu sei mais do que ela, de que ela... Daqui a pouco, quem está sendo desligado é você. Ou, dependendo do grupo, quantos racha tem por causa disso. Mas, enfim, eu só queria, só um finalzinho, Milena, queria fazer uma observação para um concerto da página 4 desse texto todo aí, que fui eu, inclusive, que li esse pedaço, no Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 20, item 230. Tá? Porque assim. Eu imaginei. Eu ia procurar. Exatamente. É 230. Ok. Perfeito. É verdade. Saiu errado aqui. Beleza. Qual a página que é?
A 4. Lá no finalzinho. É 230. A referência do livro dos médiuns. Dos médiuns. Ah, tá, 230. 230. É engraçado que esse 230, ele está quase decorado na minha cabeça, né? O espírito a lenir corações aflitos. Eu falei, mas eu não enxerguei isso aqui. E na hora que leu, também nem reparei que estava faltando 2. Pois é, mas eu até... Tem que estar atenta, isso mesmo. É isso aí. Milena, vai lá, minha amiga. Eu sei que vocês têm hora. Tá? Não tem problema. Eu pensei que a Ana Patrícia tinha levantado a mão e eu que vi demais. Acho que era a minha mão. Então foi a minha que estava ali. Então, gente, vamos concluindo. Eu vou pedindo, então, para a senhora Aparecida fazer a prece para a gente. Pode ser? Ao som. Quem você... Ruth, Aparecidinha. voltou? Já voltei. Vamos lá, então, fazer a nossa prece, não é? Mestre Jesus, querido e amado amigo, nós muito te agradecemos, Senhor, por nos ter enviado essa amorável doutrina que nos esclarece, que nos sustenta, que nos fortalece, para que, com a lucidez necessária, Senhor, possamos prosseguir divulgando essa verdade que tanto nos sustenta, que tanto nos ampara, e que tem, Senhor, esclarecido, amparado, sustentado tantos corações, para que venhamos atingir o grande objetivo, que é o progresso, a elevação, a melhoria, enfim, da humanidade, entendendo, Senhor, compreendendo os nossos destinos, compreendendo a Deus, ao teu amor, Jesus, a tua figura, Jesus, como irmão maior, e o papel de cada um de nós diante desses estudos, que muito faz com que, unidos, possamos prosseguir divulgando essa grande verdade para a humanidade. Abençoa as nossas casas espíritas, abençoa os nossos lares, fortalece a cada um de nós, Senhor, para que possamos prosseguir firmes nessa lucidez, nos estudos, e assim mantermos a doutrina tão pura como necessitamos. Passamos, então, a palavra à nossa Milena, para que ela possa dar os nossos estudos por encerrados. Graças a Deus. Que assim seja, né? Sim, sim. Desculpa, eu não reencerrei. Não, tu passou para a Milena, fez certo. Pois é. Milena, tá Então, ouvindo? tchau, né, gente? A Milena já falou, assim seja. Desculpem, que habitualmente a gente passa para o outro, né? Me perdoa. Bom, Que então... assim Muito seja. bom, hein, gente? Muito bom. Semana Mais que um vem, enriquecimento de nossas almas. Obrigada. É assim. Muito E bom. até semana que vem. para então. todos. Foi muito Deus bom. quiser. Até semana que Boa vem. semana, gente. Beijo. Boa semana a todos Feliz e ano novo, né? bom ano a quem não tinha. Bom ano Feliz para ano todos novo. nós. Feliz ano novo. Continuemos firmes. Tchau, querida. Continuemos firmes. Tchau, boa semana. Até a próxima. Obrigada. Milena, fica com Deus. Igualmente, Deus, gente. todos. Um beijo grande. Beijo grande. Beijo em grande. todas. Boa Tchau. semana. Atriz, Tchau, Tchau. querida. tchau, fiquem com Deus.